Tua palavra escondi, guardada no meu coração. Paz, irmãos, bom poder mais uma vez compartilhar a palavra do Senhor com você nesse dia. Eu quero ler com você o texto de Hebreus capítulo 12, os versos de 1 a 13. Nós vamos fazer algumas reflexões nesse texto que eu começarei hoje com a graça de Deus. O texto diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Meus amados, esse texto, sem dúvida, como toda a palavra de Deus, será de grande edificação para nós nesse tempo de grandes desafios. E eu quero começar pensando no início do versículo 1, quando ele diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Meus amados, aqui quando o autor diz portanto, ele nos conecta diretamente com o capítulo anterior, capítulo 11. Ele vem no capítulo 11 falando sobre os homens e mulheres de Deus que viveram pela fé. E quando ele conclui, ele diz: portanto, também nós. Então ele junta a minha história, a sua história como homem e mulher de Deus, com esses homens e mulheres de Deus que viveram no passado. Agora vamos tentar entender a expressão, eu já comecei a explicar, que ele usa aqui, tão grande nuvem de testemunhas. Aqui é uma referência direta a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Moisés, a Davi, a Gideão, a Raabe, a Sara. Há tantos homens de Deus que têm a sua história registrada no Velho Testamento, que são citados no capítulo 11. E a ideia aqui, irmãos, é que é como se nós estivéssemos numa arena, num estádio, e em volta de nós, sentados numa arquibancada, estivessem esses homens e mulheres de Deus do passado, com testemunho de fé, com exemplo de fé para nós. Portanto, o autor aqui nos conecta diretamente a esses homens e mulheres que serviram a Deus no passado e que tiveram as suas vidas marcadas pela fé. Eles viveram, queridos, em tempos diferentes. O tempo de Moisés foi um, de Isaías foi outro. Ou seja, os tempos foram diferentes, mas uma marca sempre esteve presente na vida desses homens e dessas mulheres de Deus do passado. A fé no poder inabalável de Deus. Esses testemunhos, portanto, estão registrados e essas pessoas estão aí, como diz, a rodear-nos para, primeiro, que nós lembremos que eram pessoas como nós. O que fez diferença na vida desses homens e mulheres foi a fé que exerceram em Deus. Moisés era homem como nós. Sara era uma mulher como qualquer uma mulher de Deus do nosso tempo. Ou seja, eram pessoas como nós. Mas o que fez a diferença não foi a capacidade que elas tinham, o poder que elas tinham, mas a fé que tiveram no Deus Todo-Poderoso. Então, quando você olha para esses homens e mulheres do passado, não ache que você é diferente, você é igual. E se você viver a sua fé inabalável no Deus Todo-Poderoso, você vai experimentar esse Deus na sua vida como eles. Outra coisa, esses testemunhos estão registrados para que nós entendamos que eles enfrentaram situações e desafios tão grandes ou até maiores do que os que nós estamos enfrentando nos nossos dias. Às vezes nós achamos que o nosso tempo é mais difícil. Às vezes nós achamos que as provações que nos vêm são superiores, de modo algum. Esses homens e mulheres do passado viveram tempos difíceis, desafiadores. Foram presos, escarnecidos, açoitados. Muitos foram jogados
às feras, foram maltratados duramente, passaram por provações difíceis. Então essas pessoas, o registro da fé desses homens e mulheres é para nos lembrar que a nossa realidade não é diferente. Os homens de Deus do passado, as mulheres de Deus do passado enfrentaram grandes lutas, grandes dificuldades. Uma terceira razão por que esse testemunho está registrado é para nos lembrar que apesar de todas as lutas, de todas as dificuldades, eles foram vencedores. É verdade que sofreram, é verdade que passaram por situações extremamente difíceis, é verdade que muitos foram inclusive mortos, como diz o texto em Hebreus capítulo 11, mas a história desses homens e mulheres é uma história de vencedores, de pessoas que amaram a Deus acima de todas as coisas, de pessoas que foram fiéis até o fim das suas vidas e por isso são vencedores. E uma última coisa que esses testemunhos nos lembram é que a vida vivida pela fé vai além da nossa existência. Ou seja, esses homens passaram, essas mulheres passaram, mas o exemplo que deixaram ainda ecoa, ainda nos incentiva, ainda nos anima, ainda nos edifica. Isso é para nos lembrar, queridos, que se nós vivermos a nossa vida hoje com fé no Senhor Todo-Poderoso, se nós formos firmes e inabaláveis na nossa fé, se nós nos mantivermos firmes até o fim, a nossa vida ela vai deixar um testemunho de fé para as próximas gerações. Deus quer que você viva a sua fé intensamente nos dias de hoje, mas Deus quer também que a sua fé, vivida hoje, ela sirva de exemplo para as próximas gerações. Portanto, querido, o exemplo desses homens e mulheres de fé do passado são trazidos a nós para nos motivar, nos incentivar e nos lembrar que o mesmo Deus que operou em suas vidas no passado é o mesmo Deus que opera hoje. E nós estamos juntos com esses homens e mulheres na nossa fé no Deus Todo-Poderoso. Portanto, querido, os tempos são difíceis, os tempos são desafiadores, mas o Deus que nos guia, o Deus a quem nós servimos, é o Deus que não muda, que continua com o mesmo poder e com a mesma força. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Pai, obrigado pela Tua palavra e pela lembrança que ela nos traz de vidas tão extraordinárias como esses homens que viveram no passado, essas mulheres que viveram no passado. Que a vida que eles tiveram continue nos motivando a Te servir fielmente. Em nome de Jesus. Amém.